Boa noite, povo de Deus. Vai começar mais um Conversando na Sarça. Aqui quem vos fala é a missionária Karina Turíbio. E nessa noite nós vamos falar sobre o caminho da verdade. Lá em João 8,32 vai nos dizer assim: conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. E para falar conosco nesse tema, nós convidamos a nossa irmã Letícia. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo o convite, agradecer os pastores, agradecer a missionária Karina por estar aqui. E hoje o nosso tema é impactante. Vai falar sobre o processo de libertação, de cura, de superação. Você que não entrou, você que está aí entrando, se ajeitando para assistir essa nossa conversa, fique atento, não perca nenhum minutinho do nosso podcast, porque eu creio que Deus tem uma palavra para falar com você nessa noite. E sem mais delongas, vamos iniciar, perguntando, conversando aqui com a nossa irmã Letícia, como que foi a sua adolescência? A minha adolescência, ela foi bem difícil. Os meus pais, quando eles ainda eram casados, meu pai tudo ele resolvia nos búzios. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que ele queria saber sobre a vida dele, ele procurava os búzios para descobrir as coisas. E foi aí que iniciou um pouco disso. Logo depois, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, e foi onde minha mãe começou a frequentar centro de Umbanda, onde ela começou a frequentar, ela conhecia meu padrasto. Só que nesse lugar que ela frequentava, o pessoal começou a fazer muita maldade com ela. E ela não estava mais se sentindo à vontade lá, foi quando ela resolveu abrir o próprio terreiro. E aí foi quando tudo começou. A gente começou isso na sala de casa, tinha os atendimentos dentro de casa. E nessa época eu lembro que eu frequentei a igreja, cheguei a frequentar a igreja, porque duas amiguinhas minhas da rua de baixo, a família delas todas iam para a igreja. E eu ia com elas. Só que como a gente era muito pequena, não era uma coisa que eu levava muito a sério, né? E aí eu frequentava, ia com elas, e aí teve um tempo que eu fiquei muito doente. Comecei a ficar muito doente, comecei a emagrecer demais. E eu lembro que esse dia minha mãe me encostou na parede, aí ela falou assim pra mim, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai continuar indo para a igreja, ou você frequenta aqui, veio frequentar aqui. Só que eu não aceitava aquilo. Eu falei pra ela, eu não quero. E eu não respeitava eles como ela queria que eu respeitasse. Então, às vezes, estava tendo consultas na sala de casa e eu passava reto. E aí, teve uma vez que eu passei reto, naquela hora tinha uma pombagira incorporada. Ela me puxou e falou assim pra mim, eu vou acabar com a sua vida. Porque você passa por mim e você não fala comigo. E eu continuei, passei reto e não falei com ela. E aí eu fui ficando mais doente, mais magra, a ponto das pessoas me perguntarem na rua se eu era anorexa. Eu tão magra que eu fiquei. Aí ela pegou e me chamou, essa pombagira. Ela falou, eu vou cuidar de você e você vai ser curada, mas você tem que ficar aqui. E aí eu peguei e continuei, e comecei a frequentar, comecei a ficar, toda vez que tinha, eu falei, agora eu vou começar a ficar. E aí foi quando eu entrei de vez. Aí alguns anos depois a gente se mudou para uma casa maior, que a gente tinha um quintal bem grande lá, e aí virou um terreiro gigantesco, assim, a parede inteira era de imagens, e tinha um outro cômodo da casa, na parte de cima, que era só de Exu e só de Pombagira, era só para eles. Ou seja, todas as pessoas importantes que tinha na casa, tinham o seu altar para cuidar, e eu tinha o meu altar. Eu tinha o altar da minha pombagira, eu tinha o altar do meu Exu, tudo para me cuidar. Eu tinha que cuidar deles todos os dias eu tinha que cuidar. Eu cuidar era assim, acender uma vela todos os dias, eu tinha que colocar o perfume que ela gostava, o champanhe que ela gostava, acender o cigarro dela, eu montava todo o altar dela todo dia. Aí tinha a parte da frente, que a gente falava que era a parte das entidades, né? Os orixás, que a gente acendia velas também todo dia, para anjo da guarda e tudo isso. Só que, Jesus, a gente falava de Jesus, acreditava em Jesus, mas era uma coisa tão distante que eu só ouvi falar, só.
a gente não tinha conhecimento de nada, não tinha. Nada. Tinha até a imagem dele lá, assim, mas era uma coisa assim, só tava ali, só. E aí os dias eram todos assim, era dia sim, dia não, era festas, era festa de cada um, era aniversário de cada um, e era aquelas festas que rolavam a madrugada inteira. No dia que não tinha festa, era consulta particular, então a gente sempre tinha que estar participando, sempre estava ali. E era assim, aí às vezes a gente ia para os lugares, fazia alguns trabalhos, ia para a praia fazer trabalho, porque eles falavam que eu era filha de Iemanjá. E aí eu sempre tinha que ir lá fazer as oferendas dela. E em casa tinha que cuidar dos Exu, das pombagira, e a gente às vezes ia para a igreja católica, encruzilhada. Sempre tinha um lugar que a gente ia para fazer algum trabalho. E aí depois de 10 anos nisso, a gente já estava 10 anos com o terreiro em casa, a minha outra irmã mais velha, ela ficou desconfiada de algumas coisas que não estava levando muito a sério. Aí ela chegou na gente e falou, ó, eu vou começar a frequentar outros lugares para ver se eles descobrem, porque eles falam que estão em terra, mas eu quero descobrir se é verdade. Aí a minha irmã mais velha começou a frequentar outros lugares e ela falou, tá vendo, eles não descobriram. Não descobriram que eu devo visitar outro lugar. Então, quem é que será que está aí? E a minha irmã começou a desafiar eles nesse dia. Aí foi no dia que acabou o terreiro em casa, porque foi uma briga, foi uma coisa horrível. Ficou até 3, 4 horas da manhã a briga. Eles vieram pra cima da minha mãe, tentaram machucar minha mãe, e aí minha mãe falou, chega, eu não quero mais nada, eu quero tirar tudo isso aqui. Aí a gente tirou tudo de casa, fez uma limpeza, levamos embora todas aquelas imagens, era muita imagem que tinha. E a gente foi levando tudo embora. E depois disso, a gente começou a frequentar outros lugares. Porque minha mãe falou, a gente tem que frequentar um lugar. Porque minha mãe era muito assim, você tem que ter uma religião. Você tem que seguir alguma coisa. Então ela cobrava muito isso da gente, muito. E aí a gente começou a frequentar Candomblé. A gente era da Umbanda e começou a frequentar o Candomblé. E a gente ficava indo em terreiro até achar um lugar que ela estava se sentindo melhor. Aí a gente achou um terreiro e ficamos nele. Ficamos frequentando ele. E aí teve um certo dia que a gente estava tudo sentada lá assistindo, a gira estava no dia. E o Candomblé ele é um pouco mais pesado do que a Umbanda, né? E aí nesse dia estava tocando um ponto, enaltecendo o inimigo. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, sabe, em choque. Aí eu peguei e virei pra minha mãe e eu fiquei, mãe, você ouviu o que falou? Aí ela falou, depois a gente conversa, não fala nada aqui. Aí na hora eu fiquei assim, não dá, eu não vou aceitar mais isso. E a gente foi embora, mas mesmo assim, eu ainda fiquei frequentando alguns lugares, mas era bem pouco, era um ou outro. E a minha mãe, ela, quando a gente já estava quase parando de ir, quase a gente não estava indo mais, ela voltou, ela começou a ir para a igreja, ela chegou a se converter, só que eu estava no mundão, não queria saber de religião, comecei a falar para todo mundo, não, agora é só eu e Deus e tá bom, resolvo com ele em casa, só falava isso. Mas não frequentava, não tinha uma crença, não tinha nada. E eu fiquei nessa por muito tempo, mas... E aí ela começou a ter depressão, minha mãe começou a ficar muito doente, muito, a ponto de sair de casa e não conseguir voltar para casa. Ela ficou desse jeito. E aí que entrou a pandemia, né? Quando começou a pandemia, quando estava começando ia começar a dar vacina para pessoas que tinham doenças, né, crônicas, porque minha mãe tinha diabetes, e minha mãe pegou a Covid. E aí eu lembro que esse dia eu fui no hospital com ela, porque ela estava desconfiada, ela só estava sentindo uma dor no rosto, né? Ela falou, eu não sei se eu só estou sentindo uma dor no rosto. Eu falei pra ela, deve ser sinusite, né? Que deve ter atacado. Eu não queria levá-la no hospital, porque naquela época os hospitais estavam tudo lotados de gente com Covid. Então eu não queria levá-la pra lá, porque eu achava que o risco era maior. Porque na minha cabeça, não, ela só está com sinusite atacado e pronto. Aí ela falou assim, não, eu prefiro que você vá comigo no hospital pra gente poder ter certeza. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, se te der febre eu te levo. Aí ela falou, tá bom.
Aí quando foi de noite, ela me mandou uma mensagem, eu tô com febre. Aí eu falei assim, você já mediu? Ela falou, não, vou medir. Aí eu cheguei lá, levei um termômetro pra ela medir e tudo. Aí ela mediu, eu lembro que tinha dado 37,5. Aí eu falei, você tá febril. Eu falei, quando der 38, amanhã cedo eu te levo. Porque eu não queria de jeito nenhum levar ela pro hospital. Eu sabia como estava. E ela com diabetes era pior ainda. Aí ela falou, então tá bom. Quando foi de manhã, na segunda-feira de manhã, aí ela pegou e me mandou outra mensagem. Ela falou, chegou a 38. Eu tô queimando em febre. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou te levar. Aí eu levei ela no posto, levei ela no SUS. Aí lá eles atenderam ela, fizeram os exames e falaram, daqui algumas horas ou só amanhã vai sair o resultado. Aí a gente conseguiu puxar pela internet, saiu o resultado, deu positivo, ela tava. Quando eu peguei o resultado dela, eu comecei a sentir dor no rosto também. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar que eu vou levar ela pro retorno e já vou fazer também. Aí eu levei ela pro retorno, na terça-feira de manhã, e fiz o meu. Aí ela começou a passar mal, e aí eu falei pra médica, ela tá passando mal. A médica falou, não tem o que fazer. Leva ela pra casa e tem que descansar. O hospital tá tudo lotado, não tem mais o que fazer. Tá tudo cheio, não adianta ela ficar aqui também. Tem que ficar em casa e se cuidar, beber muita água e descansar. Aí eu peguei, fui pra casa, quando foi de noite, consegui pegar meu teste, meu também deu positivo. E aí eu fiquei em casa e eu falei pra ela, mãe, descansa, tenta comer, bebe muita água. Aí a minha outra irmã ainda pegou uns dias em casa, que ela estava trabalhando, pegou uns dias para poder ficar cuidando dela. E aí a gente foi passando os dias, eu só conversava com ela pelo celular, a gente só conversava por videochamada, porque foi passando os dias e aquilo foi ficando muito cansativo. Você não consegue comer, você não sente vontade de comer, você fica muito cansada, e ela já não estava conseguindo nem levantar mais, não estava nem conseguindo comer mais. Cada dia que passava, ela foi ficando mais debilitada. E aí eu lembro que nesse dia, eu conversei com ela de noite, a gente conversou por videochamada, e foi o nosso último contato. Quando foi, eu já estava uma semana já sem conseguir pregar o olho nem uma hora sem seguida, não conseguia, estava dias e dias sem conseguir dormir. E aí quando foi nesse dia, eu falei assim, não, eu preciso dormir, eu vou tomar um remédio, tomei um remédio para dormir. Eu falei, eu vou colocar meu celular no silencioso, porque eu preciso dormir. Aí esse dia eu consegui dormir por 3 horas seguidas. Foi o único dia que eu dormi mais. Aí eu dormi. Quando eu acordei, eram umas 3h30 da manhã. Quando eu acordei, estava cheio de ligação no meu celular. E aí eu fiquei desesperada. Com a ligação. Liguei de volta, as minhas 2 irmãs tinham socorrido ela, porque ela já não estava mais conseguindo respirar. E aí levaram ela, e quando eu atendi o telefone, já tinham entubado ela. Aí eu ainda quis ir até o hospital, mas a gente chegou a ir até lá, só que já não podia mais ver ela, levaram ela para uma área que não podia entrar. E aí falaram, ela já está entubada, ela chegou aqui com 500 de diabetes, chegou muito alto. E a gente vai ter que deixar ela entubada até os resultados dela melhorar. Aí quando voltei para casa, quando foi no dia seguinte, eles falaram que ia fazer uma transferência dela, porque estavam levando só para o hospital de todo mundo que estava com Covid, né? E tinham que fazer a transferência dela. Só que eu comecei a ficar tão debilitada que eu não conseguia ir buscar os boletins dela. Então meu marido ficou indo buscar os boletins e a minha outra irmã mais velha também estava indo lá buscar o boletim dela do dia. Aí então fizeram a transferência, a minha irmã acompanhou, fizeram a transferência dela para outro hospital. E aí ela ficou lá, entubada também. E aí depois, quando eu já não estava mais contagiando, eu quis ir, eu fiz questão de ir todos os dias buscar o boletim dela. Eu lembro que era Dia das Mães, e aí eu sentei na calçada do hospital. E aí foi quando meu marido falou assim, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, é o mais perto dela que eu vou estar. E é o primeiro Dia das Mães que eu não vou estar planejando tudo, porque todo Dia das Mães eu planejava tudo para passar com ela. E aquele dia eu não podia nem falar com ela, eu já estava mais de 10 dias sem falar com ela. E eu falei para ele, eu quero pelo menos ficar do outro lado da calçada, porque eu não podia nem entrar. Você pegava o boletim numa salinha separada do hospital, e era o mais perto dela para chegar.
Aí eu sentei na calçada aquele dia e passei o Dia das Mães ali, sentada. Eu perdi 8 quilos, eu não estava conseguindo nem ficar em pé por muito tempo. E aí, esse dia eu peguei e falei com o médico, entrei na salinha, conversei com o médico. Ele falou, sua mãe está respondendo muito bem, né, aos medicamentos, está respondendo muito bem. E eu falei assim pra ele, moço, salva minha mãe. Faz o que você puder, mas salva ela. Ele falou, a gente está fazendo o melhor possível. A gente vai salvar sua mãe. Aí fui embora naquele dia. Passou, acho que, eu lembro de o certo, mas acho que foi uns 4 ou 5 dias depois. Fui buscar esse boletim dela. Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu lembro que foi no domingo. Ele falou assim pra mim, olha, ela está respondendo muito bem aos remédios, aos medicamentos. E a gente está querendo colocar tráqueo nela. Aí ele falou assim, a gente vai conseguir acordar ela amanhã, porque já faz 15 dias que ela está entubada, e não pode ficar muito tempo, né, entubada. Então a gente vai precisar acordar ela, e a gente vai ver se ela vai reagir bem, né, na tráqueo, e aí ela vai poder ver vocês. Aí eu fiquei toda feliz, mandei um áudio para minhas irmãs, nossa, a mãe vai ver a gente, vamos fazer um cartaz, para ela ver que a gente está aqui perto, que a gente está, sabe, incentivando, né? Que a gente está aqui, para ela ver que a gente está aqui. E eu lembro que até na época tinha uma moça que trabalhava lá no hospital, que era uma enfermeira, que ela era amiga da minha cunhada. E ela, mesmo assim, ela ficava o dia inteiro mandando áudio pra gente, falando como minha mãe estava, que estava escovando o cabelo da minha mãe. Aí a gente mandava os áudios, ela colocava no ouvido da minha mãe pra minha mãe escutar. E a gente ficava incentivando, a gente está aqui, te apoiando, vai dar tudo certo. E aí, todo dia ela mostrava, né, os áudios pra minha mãe escutar. E aí eu fiquei toda feliz, toda empolgada naquele dia. Eu falei, eles vão pôr tráqueo nela, eu vou conseguir ver ela. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, agora a gente vai conseguir ver ela. Eu vou gravar, eu vou colocar, não sei, pra todo mundo ver que ela tá bem. Quando eu cheguei lá, o médico me chamou na salinha, a gente sentou, conversou, ele falou, a gente não vai pôr mais a tráqueo nela. E aí eu me desesperei, né? Eu falei, mas por que vocês não vão mais colocar? Aí ele falou, olha, ontem ela estava respondendo muito bem aos medicamentos, mas hoje ela piorou muito. Ela piorou demais. Então é melhor a gente nem tentar pôr a tráqueo. Aí eu fiquei triste, comecei a chorar na hora, comecei a chorar muito. Falei, então tá bom. Ele falou, a gente vai esperar um pouco mais, vamos ver se daqui uns dias ela responde melhor com os medicamentos. E aí a gente tenta novamente, né, colocar a tráqueo nela. Então, tá bom. Quando eu levantei da mesa dele e estava fechando a porta da sala dele, aí ele me chamou, ele falou, Letícia. Aí eu olhei para trás e ele, se prepare para o pior. Aí quando ele me falou aquilo, eu saí do hospital assim, que eu não conseguia ver o chão. Eu não conseguia dar um passo no chão, eu estava desnorteada. Eu saí chorando, meu marido estava me esperando lá de fora, e o que foi, o que aconteceu? E eu falei assim, ele só falou para mim me preparar para o pior. Aí eu peguei e fui para casa nesse dia, eu lembro que eu sentei no sofá, e aí quando eu sentei no sofá, eu senti uma coisa assim, um aperto no coração, assim, horrível. Tinha passado umas 2 horas que a gente tinha ido lá. Eu senti um aperto assim, absurdo. E aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, aí eu já comecei a gritar. Eu gritava. Só escutei ele falando no hospital, foi o que eu precisava ouvir, que na hora eu fiquei desesperada. E aí meu marido ficou, calma, eles só estão pedindo para levar o RG dela. Eu falei, você pode falar o que você quiser, eu já sei o que aconteceu. E aí eu falei para ele, vamos correr para lá, vamos avisar minhas irmãs, vamos correr para lá. E a gente pegou, eu passei lá, onde minha irmã estava morando com a minha mãe ainda, passei lá, busquei ela e a gente foi correndo. E aí chegou lá, o médico já estava lá aguardando a gente, e ele foi lá. Infelizmente ela não respondeu, teve uma parada cardíaca, a gente tentou reanimar ela, mas não teve jeito. E aí foi um baque assim, horrível. Porque era uma coisa que eu não esperava, eu tinha toda certeza de que ela ia sair do hospital, eu tinha toda a certeza do mundo. Eu lembro que quando eu estava nesses dias esperando assim, quando ela estava entubada, eu comecei a colocar louvor na minha casa. E eu
Eu escutava, mas era muito raro. E esse dia foi a primeira vez que eu ajoelhei e conversei com Deus. Porque esse dia eu ajoelhei e eu falei assim, cura minha mãe. Só que quando o médico falou pra mim que ela não resistiu, eu questionei Deus. Eu falei, eu pedi pra você, por que você não me ajudou? Eu ajoelhei, achando que aquilo era o suficiente. Eu ajoelhei e falei, eu te pedi, por que você levou ela? Por que você levou? Se foi a única coisa que eu te pedi. Eu comecei a questionar ele. E eu lembro que nos primeiros dias eu fiquei com muita raiva. E aí eu só ficava no sofá. Todos os dias que passava eu só ficava no sofá, eu não fazia nada. Eu não comia, eu não tomava banho, eu não tirava meu cabelo, eu não fazia nada. Eu ficava ali, só deitada, o dia inteiro. E aí a minha mente ficou de um jeito que todo dia, todo santo dia, eu tinha um plano novo para tirar minha vida. E aquilo estava tão forte dentro de mim, tão forte que eu ficava assim, hoje eu vou ter que sair, vou ter que ir ali, eu vou voltar com o carro, vou bater ele bem forte. Não, eu vou chegar, eu vou juntar um monte de remédio e vou tomar esses remédios. Foi nesse período que você ficou com depressão? Foi. Eu demorei para perceber um pouco que eu estava com depressão. Porque pra mim assim, eu não entendi o porquê. Eu me questionava assim, por que ele me levou se eu também estava com Covid? E não deixou ela? Eu só me perguntava essas coisas. E eu demorei para entender que eu estava com depressão. Porque isso foi me afundando aos poucos. E aí eu comecei a fazer vários planos. Ou eu acordava com muita raiva. Eu acordava de manhã e falava assim, por que eu acordei de novo? Por que eu não morri ainda? Então todo dia eu me questionava, por que eu estava lá? E que o mundo não ia ter mais graça nenhuma sem ela. E eu todos os dias falava isso. Eu não quero mais ficar aqui. Não tenho mais minha mãe. E eu era muito apegada a ela, a gente se via todo dia. Eu já estava casada, tudo, mas a gente ia para academia juntas todos os dias. Às vezes às tardes eu passava lá com ela. Então a gente era muito unida. Então o meu mundo caiu. Porque eu não tinha mais ela lá todo dia. E aí todos os dias eu fazia um plano novo. De que eu não queria existir mais. Que eu não queria mais fazer parte dessa terra. E aí teve um certo dia que eu estava sozinha em casa, meu marido tinha saído para trabalhar. Aí eu falei, chega, vai ser hoje. Não quero mais ficar aqui. Eu estou sofrendo muito, não estou aguentando mais. E aí eu peguei e escrevi uma carta de despedida para meu marido. E aí eu peguei e falei, eu vou lá no fundo, eu vou amarrar uma corda e eu vou me enforcar. Falei, chega, eu não quero mais. E aí eu, a caminho de fazer isso, eu escrevi a carta, deixei a carta para ele, de despedida, explicando o porquê que eu não queria mais fazer parte, porque eu não compartilhei com ninguém o que estava acontecendo comigo, ou os meus pensamentos. Eu guardei muito para mim, eu escondi muito o meu luto, porque muitas vezes eu ia chorar no banheiro, eu não deixava as pessoas ver eu chorando, eu queria que elas vissem que eu estava bem, que estava tudo bem. Então eu não deixava ninguém ver que eu estava sofrendo, porque pra mim aquilo... Eu não queria que as pessoas ficassem, coitada, ela tá sofrendo. Isso que eu pensava na época. E aí eu estava a caminho de fazer aquilo, e aí eu fiquei pensando assim, e se eu ficar com uma sequela? Eu não quero ficar com uma sequela, eu quero morrer. Se eu ficar com uma sequela aqui, eu vou ficar dando mais dor de cabeça para as pessoas e eu não quero isso. Eu não quero nem que elas saibam que eu sofri. E aí eu desisti. E aí passou um tempo, eu estava sem trabalhar, eu falei, não, eu preciso trabalhar. Eu já estava 2 anos parada por causa da pandemia, eu falei, talvez eu trabalhando, eu ocupe minha cabeça. Eu pare de pensar tanto nisso, né? Aí foi quando apareceu a ideia do pet shop. Aí apareceu a ideia do pet shop, eu falei, eu não sabia fazer nada. Eu trabalhava na área de moda, trabalhei muitos anos com a minha mãe na feira, né? Mas de pet shop não entendia nada. Aí eu falei, vou arriscar. Aí a gente foi quando conheceu o pastor, não. Aí nessa época eu tava tão, assim, sem saber o que fazer, mas eu comecei a frequentar uma igreja católica, nessa época. E aí comecei a frequentar, eu tava indo todos os domingos, só que não era aquilo.
faltava, sabe? Alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa. Aí comecei a frequentar, e eu lembro que teve uma vez que, a maioria das vezes que eu ia, aquela imagem, assim, me causava um desconforto. E aí eu lembro que o pastor falou comigo nesse dia lá no Pet Shop, ele falou assim, eu sei que aquelas imagens te incomodam. E aí eu fiquei chocada, porque eu não tinha falado isso pra ninguém. E aí eu fiquei olhando pra ele e falei, como que você sabe disso? Aí Deus falou comigo, eu sei que ele te incomoda, eu sei que aquelas imagens te incomodam. Eu falei, me incomoda muito. E aí eu parei, comecei a parar de ir. E mesmo assim, no começo, assim, quando eu estava no Pet Shop, eu ainda voltei no Candomblé. Voltei, fui em alguns lugares. Só que no último que eu fui, eu lembro que eu até mandei mensagem pra minha irmã e falei assim, não dá mais. Não é mais aqui que tem que vir. Eu fiquei muito incomodada dessa última vez que eu fui. Não quero mais voltar. E aí o pastor toda vez ficava conversando comigo lá, vai visitar a igreja, vai lá um dia, quem sabe você não gosta, tenta. Aí eu falava, não. Eu falava assim, eu na igreja? Nunca eu ia pra uma igreja. Não gostava, e a gente ainda na época que a gente tinha um terreno em casa, era até questão de deboche. A gente zoava, falava dos crentes com deboche. Aí por isso que eu falava, eu não ia pra igreja nunca. Não, jamais. E aí ele ficava me chamando todo dia, falava alguma coisa. Aí eu lembro que minha irmã uma vez falou comigo assim, que ela já estava vindo já. Minha irmã começou a vir. Aí ela pegou e falou assim, por que você não vai? Aí eu falei pra ela, eu não quero ir pra igreja, não é o que eu quero. Aí ela pegou e falou assim, não, porque eu também ficava muito mal no começo, eu chorei muito por causa da mãe. Eu ficava vendo as fotos dela e eu chorava demais. Aí ela falou assim, isso, eu indo pra igreja me ajudou muito. Agora já não choro tanto. Aí ela falou, por que você não tenta? Eu falei, eu vou tentar então, vamos ver. Aí eu fui a primeira vez e eu lembro que o preleitor da noite que estava lá, parecia que ele estava falando comigo. Parecia que a igreja assim, e aquele dia estava bem cheia a igreja. E eu lembro assim, como se a igreja sumisse toda. E só estava ele falando comigo. E eu fiquei assim chocada, eu ficava assim, de boca aberta. Eu falei, nossa, ele está falando comigo. Ele está falando só comigo. Parece que ele sabe da minha história, parece que ele sabe o que eu estou passando. E aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, agora eu não paro mais. Então até hoje. E foi aí que você se converteu. E foi aí que eu me converti. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque mudou a minha vida completamente. Mudou muito. Os pensamentos ruins, aquela vontade que eu tinha de tirar a minha vida. Acabou tudo, sabe? E eu lembro que eu até comentei esses dias com a minha irmã. O que chama atenção para a vida da Umbanda, do Candomblé, é que muitas pessoas, elas vê assim, chama atenção, tipo, vai falar da sua vida, vai tirar aquela dúvida que você tem da sua vida. E a gente fica cego, porque a gente quer saber, como que vai ser o futuro. E a gente só pensa nisso, mas quando a pessoa ela tem uma experiência com Deus, quando ela tem aquela intimidade com Deus, aquilo ali se torna nada. Nada, nada, nada. Porque a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando pra mim assim, olha de onde eu te tirei e onde eu te coloquei hoje. E aquela voz tranquila, aquela voz, sabe, não sei nem explicar, de tão maravilhosa que ela é. E aí eu comecei a lembrar daquele passado, eu voltei assim no passado, eu falei, nossa, e a gente achava que aquilo ali era importante, saber do nosso futuro, ou perguntar alguma coisa da vida, ou perguntar alguma coisa da vida de uma outra pessoa, mas não. Quando você escuta a voz de Deus, a primeira vez você fala, nossa, por que eu não estava aqui antes? Por que eu não vinha atrás antes, sabe? É muito... É inexplicável. É inexplicável como é bom. Eu queria que todos tivessem essa oportunidade de ver essa diferença, de buscar Deus, de ter essa intimidade com Ele, sabe? Porque é inexplicável, a vida com Deus é... E a sua conversão, como que foi?
foi? Fala um pouco mais para nós. Porque você falou, né, que você foi no culto, sentiu ali que o culto foi todo para você, e depois desse culto? Então, aí depois, eu lembro que eu continuei frequentando, mas eu fiquei meio relutando um pouco para me batizar. Eu pensava muito assim, eu não achava certo. Na minha cabeça eu não achava certo porque eu ainda era muito do mundo, assim. Eu era viciada em narguilé, eu fumava muito narguilé. Quase todos os dias eu estava fumando narguilé. Eu bebia, e na minha cabeça eu falava assim, eu não posso ir para Deus desse jeito, eu estou muito errada. Ainda frequentava balada, ainda a gente ia para festas, fazia muita bagunça, e para mim não estava certo. Eu lembro que o pastor falava na época, não, você batiza Deus, te quer desse jeito. Ele te quer assim, as outras coisas vão se acrescentando. Aí demorei um tempo, aí teve um dia que eu tive um sonho. Eu tinha um sonho muito forte com uma moça, era uma moça muito alta, os cabelos assim bem grandes, e ela sentava no sofá e ela falava assim pra mim, Deus te quer agora, Ele está te preparando para isso. E atrás dela tinha uma luz tão forte que eu quase não conseguia ver ela. Eu quase não conseguia ver. E ela falava assim numa voz calma. E eu falava assim, eu acho que é agora. Então, acho que Deus falou comigo de uma forma nos meus sonhos, que agora eu tenho que me batizar. Aí eu lembro que eu me batizei. Nossa, foi maravilhoso, porque eu chorei muito, cheguei em casa chorando muito, assim, eu estava muito emocionada. Eu lembro desse dia que eu postei o meu batismo, e meu celular travou assim de mensagem. Travou de mensagem. E as pessoas falavam muito assim, você. Nossa, mas você não vai mais pra macumba, você não frequenta mais terreiro? Nossa, você não acredita que você virou crente, sério? Nossa, era chuvas de mensagem, porque as pessoas não acreditavam. Não acreditavam, porque me viram daquele jeito, né? E aí, me batizei, tudo. Isso. Acho não, tenho certeza, né? Que mudou muito, assim, minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz. Eu creio. E você sabe que você falando, né, que antes de você se batizar, você se perguntava, será que eu posso, né? Por conta que você fumava narguilé e tudo. Me fez lembrar. O tempo que eu estava com o pé no mundo e o pé na igreja, eu acho que todo mundo um dia já viveu esse momento, assim. Se eu me converter realmente, e eu ia para a igreja, eu gostava, sempre gostei muito de ir para a igreja, né? Principalmente assim, dos louvores. Nossa, como eu gostava de ouvir os louvores. A parte mais legal para mim do culto era o momento do louvor. Só que eu fumava muito. E eu sempre tive algo assim muito interligado assim, com o louvor, né? E eu lembro que tinha uma igreja, acho que era Assembleia de Deus na época, ali no bairro do Jardim São Nicolau. E minha mãe frequentava lá, e eu comecei a frequentar. Eu já era casada na época, né? Mas eu fumava muito. Eu falava, mãe, eu vou para a igreja, depois você vai ficar na minha cabeça falando, que eu tenho que parar de fumar. Eu não vou parar, já fumo tanto tempo, né? E eu comecei a ir para a igreja. Aí é algo tão sábio, né? Que Deus é tremendo, usa a vida dos pastores, né? Com uma sabedoria. E eu me lembro que eu bebia e fumava na época, né? Então eu ia para a igreja e muitas das vezes eu mal virava a esquina assim, da igreja, já sentia um cigarro, aquela vontade de fumar. E o pastor morava perto da casa onde eu morava. E uma vez eu no portão, eu me lembro que era uma sexta-feira e eu estava ali fumando, eu já não estava quase mais bebendo, eu já tinha decidido isso para mim, eu falei, eu vou parar de beber. Só que o cigarro era muito dependente. E teve um dia que eu falei, tô lá no portão, tava com o meu pessoal, né, na época, e tô ali fumando. Aí de repente, do nada apareceu o pastor, eu fiquei tão sem graça. E eu não sabia o que fazer, se eu soltava fumaça, se jogava cigarro, o que eu fazia. Aí aquele dia eu falei assim, quer saber, eu não vou mais pra igreja.
eu não vou mais, o pastor só passou, me cumprimentou, não me chamou atenção nem nada. Aí eu peguei, eu falei, eu não vou mais pra igreja. Mas veio um temor dentro do meu coração, sabe? Aí eu falei, eu não vou, mas eu gostava tanto da igreja, assim, do jeito que o pastor me tratava quando eu ia, sabe? Falei, eu vou pelo menos para agradecer, né? O pastor, falar para ele que eu não vou mais, tudo na igreja, porque aí eu também pensei, ao mesmo tempo, aí quando ele me ver na rua assim, que eu estiver fumando, ele não vai ficar, sabe, me cobrando, ai, você não sabe? Assim, na época eu pensava isso. E aí eu fui pra igreja, assisti o culto, e naquele dia o pastor me deu a oportunidade, eu falei, nossa, esse pastor é maluco, pensei na hora, porque gente, ele me viu fumando, e aí eu fiz assim, toda envergonhada, ele, pode vir. Aí ele falou assim, a casa de Deus é minha, pode vir, porque Deus está chamando você essa oportunidade, Deus está mandando te dar. Aí eu fui, escolhi um louvor ali, louvei, eu senti, assim, eu fiquei assim, impactada com a presença de Deus. Acho que foi ali a primeira vez realmente que eu senti a presença de Deus. Eu comecei a chorar no meio do louvor. Aí no final do culto eu falei, fui lá falar com o pastor, eu falei, pastor, por que você fez isso? E eu me lembro até hoje as palavras que ele falou. Ele falou assim, porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. É, isso é verdade. E ali daquele dia em diante eu me emocionei muito. Eu falei, nossa, que pastor, né? Eu falei, nossa, ele me viu lá, né, toda errada e falou isso pra mim. E aquilo, eu guardei aquela palavra entrou no meu coração, foi uma semente ali que ele plantou. Aí eu me lembro que passou uns dias, eu fui na casa da minha mãe, falei, mãe, você tem daqueles olhinhos lá? Que minha mãe sempre, as coisas apertavam, é coisa de filho, né? Pronta. Aí as coisas apertavam, mãe, ora por mim. Eu falei, mãe, você tem daqueles olhinhos? Ela tem, o que foi? Eu falei assim, longe minha boca, que eu não vou fumar mais. Ela se espantou, porque eu fumava muito. Aí ela pegou com sabedoria, não questionou, não ficou perguntando, foi lá, ungiu, orou. Daquele dia em diante eu fui liberta. Então, tudo na vida também é a oportunidade, é o acolhimento, né? A palavra. Eu acho que a palavra, quando ela é jorrada na terra fértil, ela brota da semente. Isso é verdade. Eu também, logo depois que eu me batizei, eu cheguei a fumar depois. E nas primeiras vezes que eu fumei, eu fiquei tranquila. Fumei sem culpa nenhuma. Só que quando teve uma vez que eu era assim, eu tinha 2 narguilés. Eu tinha um eletrônico que andava comigo para onde eu ia, e tinha um que era grande que eu deixava em casa. E se eu ia para algum lugar e via um grupinho fumando narguilé, eu virava amigo deles em 1 minuto, só para poder fumar. Ah, não trouxe o meu, vou virar amigo deles só para fumar o deles. Eu fazia dessa forma. Aí eu lembro que nesse dia eu já tinha me batizado, a gente viajou pra praia, e aí tinha um grupo de amigos nossos lá na casa do vizinho, e eles estavam tudo fumando, né? Aí eles já foram me chamando. Vem, porque todo mundo já sabia que eu gostava de narguilé. Vem fumar, vem fumar. Aí eu peguei, sentei e falei, eu não vou fumar não. Aí um fez até uma piadinha assim na hora. Pode fumar, seu pastor não tá vendo? Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, não, mas Deus tá vendo. Eu não vou fumar mais, porque Deus tá vendo. Aí aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar e falei, eu não quero mais fumar, a partir de hoje eu não vou fumar mais narguilé. E desde aquele dia nunca mais eu fumei. Falei, não quero mais isso pra mim. E as outras coisas, elas vão aos poucos, elas vão indo naturalmente, vão saindo da sua vida naturalmente, porque eu falava assim, mas como que eu vou parar de fazer tudo isso? Eu não vou conseguir parar de fazer. Eu não vou conseguir parar de beber, eu não vou conseguir parar de fumar, não vou conseguir. Mas não, é tão natural, as coisas vão saindo da sua vida assim, que você não sente nem falta. Quando você percebe, você já não está nem fazendo mais. É Deus, né? Deus, ele vai trabalhando, vai transformando a gente, e a gente nem, muitas vezes a gente nem percebe. Quando a gente se dá conta, a gente fala, nossa. Quando você percebe, você já está fazendo. Engraçado. Aí você já chegou gente falar assim pra mim, experimenta um pouquinho aqui da bebida que eu fiz. Falei, não, obrigada. Não, mas é só pra você experimentar. Eu falei, eu não quero nem experimentar. Não, mas é só um golinho só pra você ver. Você tá muito radical. Algumas pessoas falam, você tá muito religiosa. Muito religiosa. Já ouvi muito. Nossa, você é muito religiosa. Eu falei assim,
não é dessa forma, não é dessa maneira. Isso saiu da minha vida tão natural e eu prefiro que ela fique lá onde ela está. Se eu colocar qualquer bolinho na boca, eu sei que o Espírito Santo não vai gostar, eu também não vou gostar mais de fazer isso, não faz parte mais de mim, não tenho mais vontade nenhuma, nada. E foi tudo natural, tudo foi acontecendo. Até música, olha que louco isso, tipo, eu lembro que eu falei, quando eu comprar o meu carro, o que eu mais quero fazer é colocar um funk no último volume, deixar pra todo mundo ouvir, colocar meu braço pra fora. Eu falava isso pra todo mundo. Aí hoje eu tô lá com louvorzão alto, aonde eu paro eu vou falar lá. Esse dia até um amigo do meu marido falou assim, eu vi sua esposa abastecendo o carro, tava com o louvor estourando no carro. Aí eu falei, quem diria, né? Quem falava que ia sair com os funk andando aí, tá com os louvores pra lá e pra cá. Mas é muito doido como as coisas vão acontecendo assim, naturalmente, né? Naturalmente. Assim, foi tudo saindo assim. Eu achava que ia ser difícil tirar tudo, mas não. Foi tudo muito simples, tudo muito prático. Deus se transforma, né? A gente vai da maneira que a gente está. E aí quando a gente se disponibiliza para Ele se responsabiliza. Porque a própria palavra de Deus vai falar que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Né? Então, assim como você está falando, me faz lembrar muitas coisas aqui. E eu vejo o quanto Deus ele é maravilhoso, né? Nas nossas vidas. E o quanto Ele não abre mão de nós. E muitas das vezes você que está em casa, às vezes aí de repente ainda está no processo de libertação, fuma, ou bebe de vez em quando, aí vem aqueles pensamentos, eu não vou para a igreja porque, poxa, eu bebi. Sabe, a palavra de Deus fala, venha como está, entrega o seu coração, a sua vida a Deus, deixa Ele trabalhar da maneira dele, que Ele vai te moldando, Ele vai te transformando, vai vir essa libertação. Porque Deus, quando Ele faz de dentro para fora, não é só exterior que Ele faz. Então venha, né, deixa esses pensamentos, que muitas das vezes é o próprio inimigo lançando sobre os seus ouvidos, para que você não venha alcançar uma vida de transformação. Olha o testemunho que nós acabamos de ouvir hoje, aqui nessa noite, da nossa irmã Letícia. Que testemunho lindo, tremendo, de libertação, de cura, de vida, onde já não havia mais esperança, onde muitas das vezes ela mesma não queria mais viver, e Deus foi lá e transformou. E hoje ela está aqui conosco, contando isso para você. Então você que está ouvindo, não desista. Venha que Deus, Ele que faz, não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque muitas das vezes, né, a gente fica preocupada, eu vou hoje, aí de repente vai me ver na rua, aí eu tô assim, eu tô assado. E se a gente for pensar dessa forma, se eu fosse pensar dessa forma, certamente eu não estaria aqui. Mas é verdade, a gente eu acredito que você também não. Né? Então, eu quero que neste momento, por tudo que você falou aqui para nós nessa noite, um testemunho tão forte, lindo como esse, edificante, deixa um recado para quem está nos assistindo nessa noite. O que eu posso falar é assim, que as pessoas elas venham assim do jeito que tá, porque a gente se preocupa bastante. É assim que Deus me quer, eu tô fazendo isso errado, eu tô fazendo aquilo errado, mas Cristo ele veio para os doentes, né? A gente vê pelos discípulos dele, né? As pessoas comentavam muito naquela época, olha com quem Jesus andava, e Jesus andava com eles, né? Então a gente tem que pensar dessa maneira, vem do jeito que você tiver, com vícios, se você estiver muito no mundo, vem do jeito que você tiver, porque você frequentando, você buscando a Deus, você tendo uma intimidade com Deus, o resto, as coisas vêm automático, você nem percebe que vai mudando a sua vida, você vai deixando de fazer aquelas coisas e transforma, porque Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo. E eu já quero aproveitar para fazer um convite para você que está aí nos assistindo. Amanhã nós temos culto
às 19h30. Então venha, nosso ministério fica situado na rua Agreste de Itabaiana, no número 636. Venha você, traga sua família, venha, não se preocupe, aqui você vai ter pastores que amam as almas, que vão te acolher, que vão te receber, que nós não estamos aqui para te julgar, mas estamos aqui para te ajudar. Nesse ministério você vai ser acolhido, você vai ser bem recebido. Então venha, eu creio que você que está aí assistindo, de repente está pedindo para Deus uma direção, um lugar. Esse lugar você já tem. Então venha fazer parte dessa família junto conosco, que eu creio que Deus ele vai transformar a sua vida, vai te libertar, vai restituir. Eu não sei aquilo que você que está nos assistindo necessita neste momento, que você está passando, mas Deus ele tem uma palavra para você. E assim chegamos ao fim, né, do nosso podcast. Eu quero te agradecer, Letícia, assim, que foi muito edificante. Ter ouvido o seu testemunho, que Deus fez na sua vida, é muito forte. Sempre que você tiver a oportunidade, fale daquilo que Deus fez, da onde Deus te tirou, porque é muito lindo aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família. E sempre tem, assim, de tudo que você falou, que tocou no meu coração, sempre tem um recomeço com Deus. E muitas das vezes a gente passa tantas coisas e a gente acha que aquela situação é o fim, né? E às vezes, sem você saber, através do seu testemunho, falou com tantas pessoas, inclusive comigo, e o que mais me tocou foi isso. Sempre tem um recomeço, ainda que a gente pense, é o fim. Às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor, né? Mas foi através da partida da sua mãe que você hoje serve a Cristo, que você conheceu a Jesus e Ele mudou a sua vida, né? Então há um propósito, ainda que para nós, humanamente falando, é difícil de aceitarmos, né? Mas Deus é maravilhoso, porque até aqui Ele te sustentou, né? E mesmo com tudo que você passou, a depressão, o processo de libertação, a perca, né? Deus Ele esteve com você, te guardou sua vida, né? Então creia que é apenas o começo de muitas coisas que Deus tem para sua vida, para o seu ministério. E eu quero te agradecer, porque eu sei que não é fácil estar aí do outro lado, né? Esses dias Deus estava falando comigo e eu até fiquei falando para Deus, falei, Senhor, eu fico imaginando um dia que for o contrário, eu ser entrevistada, eu não sei como vai ser. É verdade. Porque não é fácil, né, a gente vir e abrir assim, mas a gente precisa falar para o mundo quão grande é o nosso Deus, o quão grande Ele é poderoso, né, para fazer nas nossas vidas. Porque às vezes é exatamente isso que alguém precisa ouvir. É verdade. E eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite dos pastores, de estar aqui com você essa noite, foi muito bom. E eu creio que meu testemunho alcançou vidas aí. Eu creio que vai mudar histórias. Eu creio. E para você que está nos assistindo, chegamos ao final de mais um podcast. Não perca, toda quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui, porque aqui neste canal você tem uma conversa edificadora. Um grande beijo e fiquem na paz.